Bora, moçada, estamos ao vivo, live pós-BJJ. Que comecem os jogos. Essa live aqui eu estou fazendo direto do Balneário Camboriú. Depois do treino, venho, faço essa live. Gosto, porque o cara tá zerado, 100%. Vamos lá. Vamos entender aqui algumas dinâmicas. Achei que tivesse esquecido a minha garrafinha aqui, ó. Pá. E ontem, cara, eu me batizei. Fiz aqui uma postagem. Pra quem não sabe, eu tô há um ano frequentando a igreja Embaixada. Já sou legendário. E para mim foi muito bom, para mim, para minha esposa. E eu vou falar um pouco sobre uma pergunta que eu tive na caixinha, que foi bem interessante. Essa pergunta falou o seguinte: o que a espiritualidade mudou em você com relação às suas instruções no treinamento presencial? Na verdade, deixa eu falar uma coisa que vem antes, que tem a ver com o seguinte. Para quem não conhece a minha história, eu sou policial há 17 anos, né? Vou fazer 18 esse ano. Eu tive no Exército Brasileiro durante 7 anos, fui oficial de infantaria temporário, comandei tropa durante todo esse tempo. Mas teve um ponto interessante, porque eu sempre trabalhei com treinamento de pessoas e aperfeiçoamento. Então, desde a época do Exército, depois treinamento na polícia, sempre tive na função operacional. E quando eu monto a minha empresa 10 anos atrás, exprendi o Tactical Concept, eu percebo que trabalhar na empresa torna as coisas diferentes. Então, estar na polícia é uma alavancagem para mim, muda a minha percepção, mas a empresa muda a minha percepção. Só que por que eu tô falando isso? Porque lá atrás eu era ateu. Eu era ateu. E o fato de ser ateu, eu não acreditava em nada. Só acreditava que tinha que levantar, trabalhar, e essa era a minha vida. Em determinado momento eu conheci a minha esposa, a Lise, que tá comigo durante esse tempo. E aí eu começo a mudar a minha concepção e começo a acreditar em Deus. Tudo bem? Mas, ao longo da minha história, acontecem algumas coisas, e para quem já me conhece há mais tempo sabe que eu e minha esposa, a gente está tentando engravidar. A gente faz um tratamento de fertilização para isso. Se me estiver sangrando aqui, hoje sangrou no treino de jiu-jitsu, viu? E aí, no ano passado, a gente teve a minha esposa engravidou e a gente perdeu o neném. E isso mudou a nossa concepção, mais ainda com relação à nossa ligação a Deus. Isso mudou muito a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus. Então a gente começou a estudar mais a Bíblia, a frequentar a igreja, que a gente não frequentava antes. A gente começou a fazer mais orações, ficamos mais unidos. E tudo isso refletiu para vários aspectos da nossa vida. Então quando me perguntaram lá atrás, pois Prendiu, o que a espiritualidade mudou na tua instrução? Cara, mudou tudo, porque mudou minha vida. Então eu tive dois pontos que para mim foram fundamentais. Primeiro, criar o meu próprio negócio, minha empresa. Quando eu era ateu, isso foi um ponto de mudança, de maturidade, de mentalidade. E depois que eu encontro Deus, eu tenho essa mudança na minha vida. E aí você percebe as coisas de uma maneira diferente. Então algo que eu sempre trouxe para mim foi o seguinte: quando eu estou ensinando alguém, pode ser através das redes sociais, pode ser através da Experience Academy, pode ser nas linhas presenciais, os treinamentos presenciais. Eu sei que o que eu estou passando não é a técnica pela técnica. O que eu estou ensinando para alguém é algo que pode salvar a vida dele, ou da família dele, ou da equipe dele, em determinado momento. Que a decisão que ele vai tomar, baseado no treinamento que ele teve comigo, vai ser a diferença entre voltar para casa vivo ou não. E isso faz com que eu tenha uma responsabilidade ainda maior. Porque, para mim, essa é a minha jornada. Ensinar pessoas para voltarem para casa vivas ao final do dia. Porra, obrigado, Marcelão. Tamo junto, viu? Olha aí. Então, quando me perguntam, cara, qual é a diferença da espiritualidade? E aí, independente de qual é a sua crença, daquilo que você acredita ou não acredita, o que eu posso dizer que para mim e para minha família foi uma virada de chave e uma mudança de trajetória. Porque cada vez mais eu vejo o quanto é importante essa ligação espiritual, e aí eu não estou falando de religião, essa ligação com Deus e ter fé. Porque eu estou há 17 anos no trabalho policial, moçada, e os meus primeiros anos foram dedicados à divisão de homicídios. Então eu já vi muita coisa. Eu tenho alguns cursos na área operacional, operações aéreas, corte da Corte do Rio, corte do Grupo Tigre,
táticas policiais, sobrevivência policial lá no Peru com o pessoal do FBI, COTAN e por aí vai. Mas durante a minha carreira policial e todo esse tempo que eu estou na polícia, eu já vi muita coisa. Muita coisa boa, mas já vi muita desgraça. E naquela época, principalmente quando eu estava na divisão de homicídios, eu era um cara ateu na divisão de homicídios. Então a minha visão era diferente. Hoje, como um cara espiritualizado, trabalhando na unidade de operações aéreas, e uma das missões da minha unidade, além das operações policiais, resgate em altura e resgate na água, é o atendimento em área primária, atendimento de vítimas. Né? Eu vou dar um exemplo, às vezes um afogado no verão. Então a gente tem esse contato com o que acontece e a espiritualidade ela te deixa mais forte, ela te deixa mais preparado. Então o que eu posso dizer, né? A minha resposta para a caixinha de perguntas que chegou para mim é, cara, o quanto isso muda na sua vida? Cara, tudo. Porque isso muda o propósito da tua jornada. Quando você tem um vetor espiritual, quando você tem algo em que crer, você dá propósito à sua jornada. Seus valores já eram cristãos antes de você ser cristão de fato. Os valores se coadunaram até se conectarem. Parabéns pelo batismo. Porra, obrigado, Nakata. Nakata é o nosso licenciado. Porra, beijo no coração, meu irmão. Deus te abençoe, cara. E aí, quando a gente fala sobre isso, o que eu posso dizer para vocês é que quando a gente passa por dificuldades, e todo mundo passa por dificuldades em grau maior ou menor, isso faz parte da sua vida. Você não anda num platô, né? A sua vida ela não é uma reta linear. Você tem altos e baixos. E muitas vezes quando você entra num vale, quando você entra num baixo, aquilo te alavanca para ir para cima. As grandes conquistas que eu tenho são conquistas na qual eu rompi o vale, a parte baixa do gráfico, a parte difícil da vida, e falei, meu irmão, vou avançar. E esse avançar fez toda a diferença. Então quando as pessoas me perguntam, cara, como é que você passou no curso operacional? Quando você foi 01 do curso da Core do Rio? Eu posso falar porque, cara, eu fui teimoso. Porque eu não ia pedir para ir embora. Porque o meu ego não deixaria eu ir embora. Mas hoje, eu diria o contrário. Eu diria que foi a minha fé em Deus que me deixou lá. Só que na época, eu era ateu. Então, quando você muda a sua crença, quando você muda o seu propósito, as coisas elas ficam mais suaves. Porque eu posso dizer que o cara de hoje, tamo junto, Fortaleza, Betão, fala Guiá, tamo junto. Negócio aqui. Quando você faz o que eu fiz, sair de um ateu para virar um cristão e aceitar Jesus e estudar, e eu tô falando tudo isso porque isso é importante para mim e eu quero compartilhar com vocês, eu sinto que a minha vida ela fica mais fácil, ela fica mais leve. Então, fala gringo, tamo junto, meu irmão. Então lá atrás, o que tudo para mim era uma guerra, hoje eu não trato mais como uma guerra. Porra, essa guerra, cara, correria e tudo mais, hoje eu trato como, cara, um propósito feito por Deus. Então, tudo que acontece comigo, de bom ou de ruim, eu coloco a minha fé. Então são dois pontos que eu levo, que são muito fortes hoje para mim. A minha fé em Deus e o meu trabalho. Porque não adianta você pedir as coisas e aguardar sentado achando que vai acontecer. Você vai ter que trabalhar pelo aquilo, você vai ter que ir atrás, você vai ter que fazer. Eu converso com alguns instrutores e o cara fala, ah, pô, mas eu não sei porque dá aula. Cara, é impossível você levantar para ensinar se você não sentou para aprender. É impossível você ensinar algo que você não sabe. É impossível você entregar algo que você não tem. Então, quando a gente fala sobre fé e trabalho, eu quero dizer o seguinte, cara, eu tenho a minha fé, eu rezo todos os dias, eu peço as minhas bênçãos, mas eu sei que eu preciso trabalhar. Fala, Leite, como é que você tá, meu irmão? Mas eu sei que eu tenho que trabalhar. Porque as coisas não vão cair no meu colo. E aí, a galera fala assim, porra, quantas vezes você trabalha por semana para dar aula? Todos os dias. Todos os dias. Não dá para negociar isso. Todos os dias eu trabalho. Se você não tiver essa mentalidade de crescimento, se você não tiver essa mentalidade de produzir,
Se você não tiver essa mentalidade de dedicação, esquece. Porque no mês que vem, a gente está terminando o mês de fevereiro. Mês que vem começam as viagens. A gente já vai para São Paulo, o CQB. Nós vamos para Paraíba, Esperança, com o VCQB Advanced. A gente vai para o Tocantins, com todos os módulos da ETC. A gente tem Maranhão, a gente tem Uberlândia, assim, vários estados. Vários estados. No mês que vem já começa já Esperança, Tocantins e São Paulo. Cara, eu estou revisando todo o assunto, preparando todas as aulas para entregar o melhor. O Almeida falou muito bem, só vive o propósito quem passa pelo processo. Exatamente. O cara, ele quer o resultado, mas ele não quer viver o processo, ele quer o resultado, né? O que é o resultado? Cara, o que eu vou ter? Qual é a minha recompensa? Cara, a minha recompensa é estar na linha ensinando aquilo que eu acredito. Essa é a minha recompensa. Tudo bem? No final, a minha recompensa é poder estar na linha treinando pessoas. Tocantins é em abril. Mas qual é o processo? O processo é acordar todos os dias, estudar todos os dias, treinar todos os dias, aperfeiçoar todos os dias. Ontem era domingo. Eu estava revisando o material da Academy. Eu estava revisando o material que vai ser liberado para os alunos da comunidade Experandio Academy. Aí o cara falou pra mim, domingo. Cara, e por que você faz isso? Porque lá atrás eu trabalhei muito para alcançar o que eu alcancei hoje. Para ter uma academia, hoje a única academia de tomada de decisão e treinamento de combate do Brasil, para poder viajar pelo Brasil inteiro dando aula, para poder ter os meus alunos da licença. Tudo isso foi muito trabalho. E aí eu sei que se eu não estiver disposto a viver o processo, a fazer o que precisa ser feito, esquece. Fala, Gabriel, como é que você está, meu irmão? Então, qual é o jogo para nós? O que a gente precisa aprender? O cara quer se tornar um instrutor e ele pergunta para mim, Experandio, estou inscrito num curso de IAT, qual a dica que você me dá? Cara, a dica que eu te dou é que você se inscreveu para o curso errado. Porque se você está inscrito num curso de IAT e você está me fazendo essa pergunta, é porque você não está seguro daquilo que você vai aprender num curso de IAT. É que você devolva o dinheiro do IAT e venha fazer o nosso Firearm Instructor. Porque quando você sair do Firearm Instructor, você não vai ter essas dúvidas de perguntar, porque você vai ter uma orientação minha de tudo que você precisa fazer dentro e fora da linha. Como é que você tem que se portar numa rede social, como é que você precisa trabalhar para organizar a tua instrução, como é que é a tua estratégia de estudos, como é que é a tua estratégia de apresentação. Então, aquilo que você fala e aquilo que você faz vai dizer muito sobre você. Os locais que você frequenta e com as pessoas que você anda também. Hoje eu fiz um post, uma reflexão minha, quando eu terminei de fazer ali a minha oração e ler a Bíblia, eu fiz uma reflexão. E a reflexão, ela parte do seguinte, cara, o que define quem você vai se tornar é aquilo que você faz. É as pessoas com quem você anda e os locais que você frequenta. Então, o cara pergunta para mim, o que no teu tempo livre? Vamos lá, vamos ver o que eu faço no meu tempo livre. Primeiro, o meu tempo ele é dedicado ao quê? Eu estou treinando pessoas, ou através da Academy, ou nas linhas presenciais. Quando eu não estou viajando, eu estou tirando plantão policial na minha unidade. Tudo bem? Então, eu estou trabalhando em cima disso. Fechou? Quando eu não estou fazendo isso, eu estou em casa, preparando meu conteúdo, me aperfeiçoando, plano de negócios, né? Pô, é uma coisa que o instrutor tem que saber como é que ele trabalha plano de negócios. E aí, quando chega no meu ponto de, cara, qual é o teu descanso? Cara, o meu descanso é ir para academia, o meu descanso é para o jiu-jitsu, o meu descanso é para a igreja. É isso que eu faço. Então, eu não desperdiço o meu tempo com pessoas e locais que não me levam a lugar nenhum. Eu dedico o meu tempo a coisas que me engrandecem. Falam que quem não usa não é instrutor. Mombac, faz a tua pergunta de novo, cara. Eu não entendi o que você perguntou. Mombac, pois falam que quem não usa não é instrutor. Qual a sua opinião sobre instrutor e camisa vermelha? Cara, eu vou dizer qual é a minha opinião sobre camiseta vermelha. A camiseta vermelha é algo interessante no nível institucional. Só que todo mundo que fez um curso comigo, que é meu licenciado ou passou pelo Firearms Instructor, sabe que
que a última coisa que você vai utilizar na linha é uma camisa vermelha. Porque a camisa vermelha, ela vai contra o teu posicionamento, o teu branding. Então, se você quiser usar uma formalidade, porque os outros dizem que camisa vermelha é coisa de instrutor, na verdade, a única coisa que aquele instrutor tem é uma camisa vermelha. Lhe falta conteúdo. Porque o que eu ensino não é o poder da camisa vermelha. Até porque os meus instrutores, quando formados, não ganham uma camisa vermelha. Eles ganham uma camisa preta com o símbolo da ITC. A postura do instrutor, aquilo que ele veste, comunica muito sobre quem ele é. E aí eu vou dizer uma coisa. Se você estiver no meu curso de instrutor, no meu Firearm Instructor, você vai aprender, vai ter uma matéria que eu vou falar sobre branding e posicionamento. E o branding e posicionamento, ele está diretamente ligado àquilo que você veste. Então, qualquer instrutor privado de branding e posicionamento não utilizaria uma camiseta vermelha para dar aula. A camisa vermelha é muito boa no nível institucional. Inclusive, foi uma ideia minha na minha instituição quando foi implementada a camiseta vermelha. Mas eu não uso. E aí os caras não podem dizer que eu não sou instrutor de tiro, porque eu sou o cara que mais dá aula no Brasil inteiro, né? Então, outra coisa importante também, né? Não usa apito, mas nós já usamos apito e hoje nós não usamos mais, porque existe uma estratégia em não usar o apito também. E é uma coisa que eu falo com os meus instrutores. Pô, eu usava apito, não uso mais, cara. Eu não uso mais apito. Eu uso apito pontualmente na parte do airsoft, só. Mas na linha de tiro eu não uso mais. Mas tem um porquê. Tanto a camiseta, não usar a camisa vermelha, não usar o apito, não usar óculos espelhado. Existem vários porquês que são estratégias. Ó, o Cosmo tem a camisa da ITC, formado pelo Firearm Instructor. Então o que eu vejo hoje na internet? Eu vejo muita gente falando sobre aquilo que não sabe, ou falando através de uma visão superficial, ou falando porque alguém falou, mas sem saber realmente o porquê. E é isso que é o mais importante para os nossos instrutores, para aqueles instrutores que eu formo, ou os meus alunos na comunidade Esperandio Academy. Saber o porquê. Porque, cara, sem uma evidência, sem um número, sem um porquê, você é um cara com uma mera opinião. E opinião por opinião, qualquer um fala qualquer coisa, até quem não sabe nada. Isso. No nível institucional é comum. Eu não vejo problema no nível institucional usar uma camiseta vermelha, porque no nível institucional existe a uniformização. E aí, por outro lado, no nível privado não. Com relação ao credenciamento, Mombaki, eu vou falar uma coisa, cara, eu já fui instrutor credenciado da PF, não usei pra nada, pra porra nenhuma, e hoje, cara, não vejo necessidade nenhuma de eu credenciar pro trabalho que eu faço, pro meu plano de negócio. Por isso que eu digo que é importante. O instrutor, ele tem que saber sobre o plano de negócios também. Qual é a estratégia que ele vai utilizar quando ele entrar no mercado. Se ele quer viver da instrução, é o que eu falo, olha só, você vai fazer um curso de AT. Cara, um curso de AT, beleza, você vai fazer um curso de AT comigo. Você vai entender sobre plano de negócios, você vai entender sobre estratégia de branding, sobre posicionamento, sobre comunicação. Por que o instrutor precisa saber sobre plano de negócios? Cara, o plano de negócios é o que te mantém na linha. Porque o plano de negócios, ele vai definir quanto você vai faturar, como é que você vai se precificar, como é que você vende um módulo. Instrutor de elite, isso aí, Stanf. Stanf tá na hora de vir pro Firearms, hein, Stanf? Tá na hora de vir pro Firearms. O que o plano de negócio te dá? Essa leitura, essa percepção de entender o que são oportunidades. E uma coisa importante, nem toda oportunidade é para você. O que significa isso? Por que nem toda oportunidade é para você? Porque às vezes você recebe um convite para ministrar uma aula e você acha que você precisa aceitar. Não, você não precisa aceitar. Você não tem que aceitar todos os convites. Nem toda oportunidade é para você. Eu já recebi convites que eu declinei. Falei, não, cara, não quero. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi um convite da CIAPREC. O gringo foi dar aula lá. Porra, fui convidado pela CIAPREC para dar aula lá no Rio. Só que eu tinha outro compromisso. E não tinha como eu não gostaria de cancelar o outro compromisso, que era a Academia Militar das Agulhas Negras. Então eu só tinha uma data livre e eu tinha que escolher as duas. O que eu fiz? Declinei a CIAPREC. E fui para onde? Fui para a Academia Militar.
Isso acontece também no nível profissional? Sim, cara. Tem eventos que as pessoas me convidam que eu não vou. Tem grandes eventos que acontecem no Brasil que eu particularmente prefiro declinar. Cara, por que que você declina? Cara, porque não há interesse. Porque a primeira coisa que eu faço toda vez que eu aceito um convite é ver se aquela pessoa que está me convidando, ou aquela instituição, ou aquele evento, se ela é alinhada com os meus valores e princípios. Se as pessoas que frequentam aquele evento são pessoas sérias. Se os outros convidados são pessoas idôneas. Se eu perceber que eu estou sendo convidado para um local onde tem várias pessoas e entre aquelas pessoas que são convidadas são pessoas que não dividem dos mesmos valores que eu prefiro não ir. Ah, Esperandio, mas você podia estar lá para fazer mídia. Cara, mídia eu faço nas minhas redes sociais. Leva isso para a tua vida, porque às vezes você quer aceitar todos os convites. Tá? A nossa formação do Firearm Instructor, ela não é baseada apenas no plano de negócios, montar uma instrução. A gente também vai formar o cara IAT, para fins de credenciamento da PF. Tá? Então é uma completa, beleza? Desde que tem... Pô, isso é legal, Mac. Bom demais. E saber que legal. Te respondi aqui. Boa. É um bom debate para nossa mentoria ao vivo, que vai acontecer. Algumas coisas, pessoal, eu não discuto aqui, eu só discuto lá na... Eu consigo formar umas ideias que muitas vezes na internet eu não usando